Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus, que nos dá essa oportunidade de mais uma vez estar aqui para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas. E olha, já estamos nos encaminhando para o final, né? Lição de número 12, depois dela tem só mais uma, que é a última, na verdade, e aí nós encerramos este ciclo do segundo trimestre, terceiro trimestre de 2023. Graças a Deus. Meus amados, nós já chegamos na lição de número 12, você pode ver aí a capa, fizemos a capa um pouquinho diferente da que está na nossa lição, não é? Essa capa, ela mostra Jesus segurando nas mãos as 7 estrelas, que representa as 7 igrejas do Apocalipse, e que representa na sua totalidade a igreja do Senhor Jesus, em todas as eras, em todos os tempos. Então, que bênção saber que Cristo é aquele que tem nas mãos a sua igreja. Por este motivo, ela é a igreja do Deus vivo. Por este motivo, ela foi muitas vezes combatida, lançada aos leões, jogada na fogueira, mas ela não foi destruída, porque ela está fundamentada em Cristo e é Ele que a sustenta, não é? E isso diz respeito a nós também, porque nós somos a igreja do Senhor, né? Então, individualmente você pode interpretar desta forma: você não é destruído porque você tem um Cristo que te sustenta, que te tem nas mãos. E é bom saber disso, porque das mãos de Cristo ninguém arrebata, ninguém tira. Amém? Meus amados, vamos aqui para o nosso gráfico esboço, que você já sabe, não é? Já conhece bastante. Então temos aqui o título da lição: Sendo a Igreja do Deus Vivo. O texto áureo diz: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mostrando aí que a igreja é um mistério, não é, que esteve oculto. Verdade prática diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e as suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Que bênção esta verdade prática, tá bom? Leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 16 e Efésios 5, 25 a 27 e depois para o versículo 22. O nosso gráfico, irmãos, ele está dividido dessa forma, não é? Primeiro ponto, a natureza da igreja do Deus vivo. Segundo ponto, Cristo, o relacionamento com a igreja. Terceiro ponto, as armas da igreja do Deus vivo, tá bom? Então vamos ver aqui cada um desses pontos para nós entendermos melhor esse assunto. Aqui o tópico primeiro está falando sobre a natureza da igreja do Deus vivo, né? A casa do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade e o mistério da piedade. Meus amados, aqui nós temos a palavra-chave, que você sabe, não é? A palavra-chave é a palavra que norteia a lição. E aqui a palavra-chave é igreja, tá bom? Primeiro ponto, ele está nos informando sobre a casa do Deus vivo, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a casa do Senhor, que são todos esses nomes, essas nomenclaturas para a igreja, ok? Quando você olha aqui esses termos, do que esses termos fazem alusão? Por exemplo, casa de Deus. Quando está falando da casa de Deus, está fazendo alusão ao templo de Jerusalém, ao templo físico, aquele templo que Deus ordenou lá em Êxodo que fosse construído. Na verdade era um tabernáculo e na época de Salomão, do rei Salomão, se tornou um templo, tá bom? Mas já havia, no meu entender, de muitos outros que também estudam a palavra de Deus, havia aquela intenção de que esse templo ele se tornasse algo mais profundo do que apenas aquela ideia de o
templo como um amontoado de tijolos, não é? de massa, uma grande obra arquitetônica. Deus queria algo muito mais profundo. Isso é maravilhoso, tá bom, irmãos? E aí nós entramos então nesse conceito da eclesia, né? Ou da eclésia, da igreja aqui enquanto assembleia, enquanto aquele ajuntamento de pessoas, porque quando a gente está falando de templo, o templo de Jerusalém sim, é um templo físico, porque havia até mesmo aquela ideia dos judeus de meio que venerarem o templo, ter o templo como uma coisa altamente sagrada, e a gente sabe que mas havia aquele perigo da idolatria ao templo, que foi o que eles fizeram na época que eles idolatraram, fizeram o sincretismo religioso com várias outras, religiões, divindades e etc. Muito bem. E aqui, quando a gente chega no período da igreja, na era da igreja, então esse conceito da casa de Deus, agora ele vai ser chamado de eclésia, de assembleia. Porque aqui, nesse ponto, meus irmãos, não existe a necessidade propriamente dita do templo físico. Por isso que Jesus disse, destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Porque ele estava falando do templo espiritual, ou do templo como corpo, que era o corpo dele. Exatamente para que este conceito do templo como um corpo fosse repassado para a igreja, para esse ajuntamento de pessoas. Agora, então, a igreja passa a ser um corpo, um organismo com membros, tá bom? Inclusive, uma das partes, a gente pode dizer assim, que faz parte do corpo, como membro do corpo, é a cabeça. E Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos os membros, né, do corpo, Cristo é a cabeça da igreja. Então veja que esse conceito da igreja como corpo, como organismo, é o que dá base para a gente acreditar nisso que Paulo usa a expressão para dizer o templo do Deus vivo. Exatamente porque existe um poder que está agindo neste templo, né? Existe um poder por trás que está nesse templo, e é isso que mantém a igreja viva, a igreja militante, a igreja triunfante, que passou por muitas adversidades, mas ela sobreviveu. Eu fiz um pequeno comentário que é da seguinte forma: o templo, a casa de Deus, passa de uma construção arquitetônica para um organismo vivo, um templo espiritual, a igreja com seus membros e tendo Jesus como cabeça da igreja. Por que Jesus é cabeça da igreja? Por que Jesus é cabeça desse organismo? Porque o comando, e quando está falando de cabeça, está falando de comando, né? O comando da igreja é do Senhor Jesus. Aleluia! É por isso, irmãos, que a igreja não foi destruída. É interessante que quando você olha para as 7 igrejas da Ásia, você vê lá as ruínas das cidades onde aquelas igrejas existiam. Evidentemente que aquelas igrejas não existem mais. O que foi que aconteceu? Elas fracassaram? Elas foram derrotadas? Na realidade, a partir dali, o evangelho se espalhou para a Europa, não é? Chegou até onde nós estamos. Podemos dizer que nós somos a extensão de todas aquelas igrejas da Ásia. Por quê? Exatamente porque tem um poder que move essa igreja.
um poder que sustenta essa igreja. E esse poder é exatamente o nosso Cristo, nosso Senhor Jesus, que fez a promessa: te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia. Esse conceito, meus irmãos, deve ser passado para os nossos alunos, né? Da igreja, como iniciando ali desde o templo, porque o templo de Jerusalém, eu posso dizer que ele é uma tipologia da igreja do Senhor, nesse sentido, porque aí ela se expande, não é? Ela não fica ali restrita só a uma nação, mas sim a todas as nações da terra. A prova disso é que na construção do templo milenial, a palavra de Deus diz que muitas nações vão ir para o templo, né? Porque na realidade elas vão, mas é porque elas já fazem parte desse corpo, de todo esse corpo, né? E vão se reunir num lugar só. É nesse sentido, tá bom? Meus irmãos, mas ela é também, a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Por que coluna e firmeza? Novamente aqui está fazendo uma alusão, não é? Aquilo que é sustentáculo, tá bom? Então, quando você está falando de coluna, você está falando de um sustentáculo, visto que não é possível você fazer uma construção, qualquer que seja ela, se não tiver uma coluna. Precisa ter coluna. E ela não só tem coluna, mas ela precisa ter um fundamento, ela precisa ter um alicerce. E esse alicerce é Cristo. Quando ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra, que é Cristo, não é Papa, não é nenhum poder religioso, é o próprio Cristo. Ele está dizendo: sobre esta pedra, ou sobre esta revelação de quem é o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Meus amados, isto é construir a casa na rocha. Então a nossa casa, a nossa vida enquanto igreja, como participantes da igreja, ela deve estar construída em Cristo. Isso é muito importante, porque é aí que vai mostrar a nossa fé. É aí que nós vamos ver aonde estamos firmados. Se não estivermos firmados em Cristo, se não estivermos solidificados em Cristo, não prevaleceremos, não iremos adiante. Mas se estivermos nele, firmados em Jesus, na rocha que é Cristo, ela é uma rocha inabalável e por isso nunca nós jamais seremos destruídos, tá bom? Meus amados, quando a gente fala aqui sobre o mistério da piedade, o nosso comentarista, né, ele dá uma definição muito interessante aqui, porque essa verdade ela é personificada em Cristo, porque Cristo é a verdade. E estamos falando aqui de uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa. Mas é dito que aqui há um mistério, uma piedade, porque ela foi revelada aos santos. Por que que essa ideia da igreja, irmãos, é algo misterioso, tá bom? Há um pequeno gráfico aí, não sei se já postei no grupo, mas vamos procurar mostrar aqui para você ver sobre aquilo que os estudiosos de profecia falam dos picos da profecia bíblica, não é? Aquilo que os profetas viram, aquilo que os profetas visualizaram. E na realidade, os profetas não visualizaram a igreja. Isso intrigava há muito tempo os estudiosos, né? Por que que eles não visualizaram a igreja? Exatamente porque a igreja é esse mistério que estava oculto, que estava escondido, não é? Então é muito importante nós sabermos disso, tá bom? A igreja como um mistério,
que estava oculto, mas que foi manifestado depois em Jesus. E aí você tem essa doxologia, esta adoração, este louvor, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Aleluia. Meus amados, isso aqui está falando, não é? Da primeira vinda do Senhor Jesus e de todo aquele processo que ele passou, porque, aliás, esse texto aqui é muito similar ao texto, ainda que seja com outras palavras, mas a ideia é aquela mesma do texto de Filipenses, que todos tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Veja que você tem aí a descida de Cristo e a ascensão de Cristo. Temos um gráfico que fala sobre isso, meus irmãos, tá? Aproveite, meus irmãos, esse gráfico. Ensine ao seu aluno com o gráfico, porque isso vai ajudar ele a entender melhor, visto que são coisas que praticamente não tem, não é, esse tipo de ferramenta. Então aqui está falando de todo esse processo da kenosis, da encarnação do verbo, do esvaziamento do verbo, né? Está falando também da morte de Cristo, porque na morte de Cristo, inclusive, nós temos aqui esse gráfico, olha, você deve estar vendo aí, esse gráfico que está falando sobre isso, né? De todo esse processo. Está aqui, olha, a encarnação do verbo, que está tratando da humanidade de Cristo, nascimento virginal, como filho do homem, relação de participação, mostrando que ele teve sede, cansaço, está falando do seu desenvolvimento humano, do caráter de Cristo, da humildade de Cristo. Aí fala também aqui do ministério, né, do Senhor, de tudo que aconteceu com o Senhor, até o momento da sua morte. Na sua morte você tem aqui, por exemplo, todas essas doutrinas, porque isso é a essência do Evangelho, tá bom? Então você tem aqui as doutrinas, a expiação, propiciação, substituição, tudo isso está falando das doutrinas de Cristo, né? A redenção, a justificação, a santificação, tudo isso fala da doutrina de Cristo. Tudo isso está relacionado com a cruz de Cristo. Tudo isso se relaciona com a morte do Senhor Jesus. E tudo isso foi revelado em Cristo para a igreja. Mas é claro que a Bíblia diz que a morte não poderia detê-lo. Então, uma das doutrinas mais importantes também, junto com todo esse conjunto aqui, é exatamente a ressurreição de Cristo, tá bom? Então, Cristo ressuscitou, porque nessa ressurreição de Cristo já está falando da exaltação dele, da vitória dele sobre a morte, da glorificação do corpo de Cristo, não é? E essa glorificação foi sim profetizada no Antigo Testamento, porque diz que a morte não poderia detê-lo, né? Mas está falando também da divindade de Jesus, porque ele era Deus. A Bíblia mostra isso, então ele ressuscita com um corpo glorioso, e a ressurreição de Jesus, meus irmãos, é a prova da nossa ressurreição. E por último, para fechar esse ciclo das doutrinas importantes a respeito de Jesus, desse mistério da piedade que foi revelado através da igreja, em relação à vida de Cristo, você tem o retorno de Cristo, a volta do Senhor. Meus irmãos, é muito importante, se você puder, divulgue esse gráfico, tá bom? Porque ele tem muito a nos mostrar, né, como esse resumo de tudo que a gente está aprendendo a respeito da Igreja do Senhor,
desse mistério da piedade, porque tudo isso foi revelado a partir de Jesus. Se não fosse Cristo, nós não saberíamos o que era igreja, exatamente porque você tem ali os judeus como uma religião bem seleta, que não admite qualquer um, então, principalmente de outras nações, se não passar pelo processo que eles escolhem lá para a pessoa passar, Mas a Bíblia diz, através de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Então já estava predito, tá bom? Que o desejo do Senhor de abençoar todas as nações da terra já estava predito. Mas isso se configurou ainda mais com a igreja, tá bom? Professor, uma pequena observação aqui que acredito que é importante você frisar, porque ainda existe essa confusão em relação à palavra igreja, tá bom? No auxílio teológico ele está falando sobre isso, ele está tratando sobre isso, tá bom? Então diz assim, olha, a igreja como templo. Então a palavra igreja pode ser usada como templo, não é? Tipo, nós estamos indo à igreja. Quando falamos assim, a gente está dizendo que nós estamos indo ao templo físico da igreja, tá bom? Mas também tem a palavra igreja enquanto denominação. Por exemplo, a minha igreja ensina o batismo por imersão. A minha igreja acredita na predestinação. Não é? O que é isso? Está falando da doutrina da igreja enquanto denominação. Veja que tem uma diferença, não é? Mas ela também pode ser um corpo religioso, que pode ser regional ou nacional, né? Por exemplo, a igreja brasileira, a igreja da Inglaterra. Então você tem aí uma expressão mais ampla para o nome da igreja, tá bom? E a igreja como corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. Eu já falei sobre isso. Onde Cristo é cabeça da igreja, onde Cristo é que comanda a igreja. Por isso que nós colocamos essa imagem aí, né, que representa Jesus segurando nas suas mãos as 7 estrelas, que é a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos aqui para o tópico 2, tá bom? O tópico 2 está falando sobre santificação e pureza, gloriosa e irrepreensível, tá? Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, que é aqui entra o processo da regeneração, quando Cristo nos purifica do pecado, e tem todo aquele processo, né, que a gente já sabe, da salvação, quando Cristo nos livra da condenação do pecado, Cristo nos livra da ação do pecado, hoje, nos dias de hoje, e nos livrará para sempre aí a glorificação, né, da presença do pecado, quando não iremos mais pecar, né? Mas tudo isso acontece, meus irmãos, por causa deste processo de santificação, por meio da purificação, da lavagem de água pela palavra. Meus irmãos, esse ponto aqui eu queria dizer uma coisa para vocês que é muito importante, tá bom? Jesus, quando ele estava ensinando, quando ele ensinava os seus discípulos, pelo menos que a gente saiba, o primeiro evangelho, né, que seria o evangelho de Marcos, foi escrito bem depois que Jesus morreu. Evidentemente que os discípulos não estavam tomando nota, pelo menos que a gente saiba, não é, do que Jesus falava, ok? Então, mais ou menos assim, Jesus falava sobre algum assunto importante, mas a gente não tem ideia de que os discípulos estavam com uma caneta e um papel escrevendo o que Jesus falava. Pode ter acontecido, nós não sabemos.
mas pelo fato do Evangelho, o primeiro ser escrito bem depois de Jesus morrer, então a gente tem ideia de que provavelmente não havia nenhum tipo de anotação. Como é que os discípulos sabiam de tudo que Jesus falou? Essa é a pergunta interessante. Como é que eles conseguiram lembrar de tudo que Jesus tinha falado? Exatamente porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado a vocês. Meus irmãos, ele faz lembrar daquilo que já foi ensinado, que já estava na memória, já estava no coração, porque se tem uma coisa que Jesus deixou muito claro, é que ele queria que esta palavra fizesse parte do coração deles, dos discípulos. Isso é algo muito profundo, meus irmãos, que eu confesso a vocês, me sinto pequeno de querer passar esse conceito para vocês, porque nós estamos falando de algo aqui muito profundo. Eu não estou falando de você ter uma boa memória no sentido de lembrar de toda a palavra. Não, eu estou falando não só da memória, mas eu estou falando de uma verdade que está intrínseca dentro de nós, que está dentro do nosso ser, entranhado no nosso ser, como um espinho, vamos colocar assim, não algo que faça doer, não é? A não ser quando confronta a nossa carne, mas ela está dentro de nós, entranhada dentro de nós, de forma que os discípulos foram lembrar depois, porque o Espírito Santo fez eles lembrarem. Jesus disse: a palavra que eu tenho falado está dentro de vocês. É esse, sabe, irmãos, é esse tipo de relacionamento com a Bíblia que eu quero muito ter para mim e quero muito, para quem eu ensine os alunos da escola dominical, eu quero muito passar isso de maneira que nós tenhamos isso como objetivo de vida. É verdade que esse conceito vem lá muito atrás, né? Quando o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja que ele não está dizendo: eu fiz uma anotação da tua palavra, eu escrevi um pedaço, eu fiz uma caixinha de promessas para tirar quando eu quisesse. Não, eu escondi, a palavra está dentro de mim, que foi o que Jesus disse: a palavra está dentro de vocês. É isso que nós precisamos, porque quando nós temos a palavra dentro de nós, meus irmãos, pode ter certeza que ela vai nos purificando. Você peca, quando você peca, a palavra ela vai bradar dentro de você. Isso é algo que precisa acontecer. Por isso que eu fiz a comparação com o espinho, porque na verdade ela precisa nos confrontar. A gente precisa crescer neste sentido, e aí nós vamos melhorando. Aquele que pecava não peca mais, mesmo que peque em outros sentidos, mas vai melhorando, porque a palavra vai purificando. Um detalhe importante, meus irmãos, dessa purificação da palavra é você entender Cristo como a fonte de água viva. Já falei sobre isso lá atrás, mas eu vou repetir de novo, porque esse conceito é muito interessante. A palavra de Deus, se ela for comparada com uma água, conforme nós vemos aqui, esta água ela não é uma represa. Ela não é como a água que está dentro de um aquário, por exemplo. Vai chegar um momento que vai criar ali lodo ou qualquer outra coisa, porque a água não está fluindo. Mas a água que Cristo prometeu para nós, que é o Espírito Santo, ele vai fazendo essa limpeza, porque vai correndo para a vida eterna. Isso é muito importante e faz toda a diferença, professor, na nossa vida, tá bom? Que seja assim na minha vida, na sua vida. Temos pedido a Deus, nós precisamos disso, meus irmãos, até aquele momento, né, da glorificação final,
Quando então isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. É por isso que, nesse sentido, o mal da nossa carne, ele vai ser extirpado, não é? E não teremos mais esse problema do pecado entranhado na nossa alma. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para a gente chegar a esse ponto, tá bom? Então, o relacionamento entre Cristo com a igreja mostra que ela é gloriosa e ela é irrepreensível, a igreja, não é? A igreja gloriosa, ela é sem mácula, ela é sem ruga, nem coisa semelhante, ela é santa e irrepreensível, tá bom? Meus irmãos, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês aqui, e eu já fiz esse gráfico, eu já coloquei ele no nosso grupo lá de Facebook, tá bom? Esse gráfico chama-se As Duas Igrejas, porque aqui diz que ele vai apresentar uma igreja sem mácula, sem rugas, sem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Ou seja, ela não tem nada de ordem moral ou espiritual que venha a afetar, mas ela é vestida de grau de pureza, ela é imaculada, tá bom? Porque ela é uma noiva pura, preparada, que está sendo preparada para o encontro com um noivo, para o casamento. Esse gráfico, meus irmãos, ele está mostrando que para você entender, muitas vezes, né, o conceito de pureza, é bom você entender também o que está no sentido de impureza, de pecado. E esse gráfico ele é importante porque ele está mostrando um paralelo entre as duas igrejas. Porque as duas igrejas existem hoje. Hoje. Eu tenho lutado para fazer parte da primeira, da igreja que vai ser arrebatada. Mas a gente precisa lutar contra isso, porque o joio está presente no meio do trigo. Então, veja aí, é um gráfico comparativo, tá bom? Mostrando as duas igrejas. Por exemplo, a igreja infiel, a igreja infiel, a igreja que adota todo tipo de heresias. Mas a igreja do Senhor, a igreja que vai subir, ela é fiel. Ela permanece dentro da ortodoxia bíblica, tá bom? A igreja que vai ficar, a igreja que aqui da terra, ela é adúltera, tá bom? Mas a outra igreja, ela é a noiva, que é o que nós acabamos de falar aqui, tá bom? Essa outra igreja que não é a igreja de Deus, ela é impura, ela é imunda, porque ela está metida, chafurdada com todo tipo de pecado. Mas a igreja do Senhor, ela é pura, ela é santa. A igreja do diabo, digamos assim, ela é mundana, porque ela já se secularizou, e é isso que a gente está vendo acontecer nos dias de hoje. Por isso é essa lição, tá bom? Mas a igreja do Senhor, ela apenas está no mundo, ela não é do mundo. É isso que é importante a gente saber, né? Ela está dentro do sistema, mas não faz parte do sistema. É isso que é importante nós entendermos. Essa outra igreja, o diabo é o cabeça dela, porque é ele quem comanda. Veja que Deus fala que lá naquela igreja do Apocalipse estava o trono de Satanás. Para vocês terem uma ideia. E hoje não é diferente. Há igrejas que realmente o diabo está comandando. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Porém, a outra igreja, ela tem Cristo como cabeça, que nós já falamos sobre isso aqui, né? É ele quem comanda, e o comando de Cristo é lindo, é maravilhoso, né? A outra igreja é nécia, é louca, ela é o joio, ela é aquela parte ruim, maligna, que está ali para atrapalhar. Mas a igreja do Senhor, ela é a prudente. Lembra da prudente? Que tinha reserva de azeite, tinha depósito com Deus. Porque a igreja do Senhor tem depósito com Deus. Tá bom? Preste atenção. Quando foi dito para Daniel, olha,
foi feito um decreto aí, e se você não adorar o rei, você vai ser lançado na cova dos leões. Diz a Bíblia que Daniel continuou orando do mesmo jeito que orava antes. Ele nem apressou, ele nem aumentou a intensidade da oração e nem diminuiu. Por quê, meus irmãos? Porque tinha um depósito com Deus. Quando o crente tem depósito com Deus, ele não precisa aumentar, não. Ele continua orando do mesmo jeito, porque aquela ali era a medida certa da oração que Deus queria que ele fizesse, e Deus livrou ele da cova dos leões. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Então, a outra igreja, ela não vai ser arrebatada, ela vai ficar. Mas a igreja de Cristo está sendo preparada para o arrebatamento, né? Ela está sendo preparada para as bodas do Cordeiro. Apocalipse fala sobre isso. Há quem negue, há quem fale outras coisas, mas a igreja está sendo preparada para este grande casamento, não é? E nós estamos lutando para chegar lá. Glória a Deus. Olha só, meus irmãos, há uma igreja que é pobre espiritualmente. Jesus falou sobre isso para a igreja de Laodiceia, um aspecto negativo da igreja de Laodiceia. Miserável, pobre, cega e nua. Foi isso que Deus disse, né, a respeito dela. Então, mas a igreja do Senhor, ela tem uma riqueza espiritual. Ela pode não ser rica materialmente, né? Mas espiritualmente ela é rica. Interessante que a igreja, essa igreja que vai ficar, essa igreja humana, materialmente ela é rica, mas espiritualmente ela é pobre. E a outra igreja, ela pode até ser pobre materialmente. Pode ser aquela igrejinha lá no interior, feita de madeira, né? Às vezes sem luz elétrica, mas ela é cheia da presença de Deus, porque ela é rica espiritualmente. Meus irmãos, essa igreja que vai ficar, ela é morna, porque ela tem frieza espiritual, que é um aspecto também que a gente está vendo nos dias de hoje, né? A frieza espiritual, a indiferença espiritual. Isso é tão triste, não é, irmãos? Vocês não acham? Nós vamos para um culto, vamos assistir um culto, vamos participar do culto, mas de repente você está lá e na hora da mensagem você percebe que há um incômodo nos irmãos, há pessoas que não conseguem se concentrar, ficam no celular o tempo todo. Na hora da mensagem, muitas vezes é uma mensagem impactante, Deus está usando de fato o pregador, mas há uma indiferença no povo, porque há uma frieza espiritual. Isso é muito triste, mas a igreja do Senhor, ela tem fogo espiritual, não é? As lâmpadas dessa igreja está acesa e o fogo continua queimando, porque o fogo não se apagará no altar daqueles que servem verdadeiramente a Deus. Aleluia! Olha só, a igreja humana, ela tem uma morada infernal, porque ela não vai subir, ela não vai alcançar a salvação. Infelizmente, vai ser aquela igreja que vai ficar, vai ser aquela igreja que não vai se arrepender, vai ser aquela igreja onde todos esses aspectos que nós mostramos aqui vai se potencializar, e ela está candidata seriamente para o inferno. Isso é uma realidade. E não adianta a pessoa ter feito tudo o que achava que era importante para fazer. Em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, falei novas línguas, mas Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, eu não tenho relacionamento com vocês, vocês não são noiva, vocês não são minha igreja. Isso é triste, meus irmãos, acontecer. Mas a igreja do Senhor, ela tem uma morada celestial. Morada celestial, que nós queremos dizer aqui, é um amparo, não é? Porque nós não estamos dizendo aqui que a igreja vai morar eternamente no céu, não é, irmãos? Esse conceito aí não tem respaldo bíblico. Nós vamos passar uma época lá que é
aquilo que a gente chama das bodas do Cordeiro, né? O casamento, as bodas do Cordeiro, mas depois nós vamos retornar. Porém, aqui a terra, ela vai se tornar de fato uma parte do céu, porque a Bíblia mostra que a Nova Jerusalém vai descer, e então Deus vai restaurar todas as coisas completamente. Então não haverá mais nenhuma forma de pecado, porque de fato, como diz o profeta, Deus vai rasgar os céus, né? Aquele desejo do profeta, se pudesse rasgar os céus e descer, pois Deus vai fazer isso. Ele vai rasgar os céus, ele vai descer com a Nova Jerusalém, que é o tabernáculo de Deus, está lá no Apocalipse. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e habitará com eles, porque a glória do Senhor vai encher toda a terra, não é, irmãos? A igreja vai estar aqui. Então vai ser uma bênção, meus amados. Mas por enquanto nós vamos conviver com essa outra igreja. Atenção, professor. Aqui precisa ter o divisor de água. Nós não podemos tirar o joio, porque Jesus disse, vamos conviver com a falsa igreja. Isso é uma realidade. Mas você precisa entender o que você é, o que eu sou. Todos nós precisamos saber o que nós somos em Cristo. Porque se eu sei a minha posição em Cristo, conforme Paulo fala em Efésios, nós estamos nas regiões celestiais com Cristo, nós recebemos as bênçãos celestiais do Senhor, então nós não fazemos parte dessa igreja. Estamos nela, porque estamos no mundo. Assim como Jesus disse, estão no mundo, mas não são do mundo. Há uma diferença, professor, em estar no mundo e fazer parte dele. Nós podemos estar aqui, mas não fazer parte do sistema, tá bom? Então, meus amados, esse aqui é um ponto importante. Acredito que nós devemos falar sempre sobre esse gráfico, porque ele é muito importante. Para nós encerrarmos, tópico 3 está falando sobre as armas da igreja do Deus vivo. As armas da igreja do Deus vivo, tá bom? E aqui ele fala do zelo pela verdade e o ensino da verdade, tá bom? Quando se fala aqui da verdade bíblica, precisamos ter em mente que a verdade bíblica é absoluta. Ela não é relativa. Irmãos, relatividade em relação à verdade não é correto, tá bom? Então não existe essa ideia de dizer, esse é o seu ponto de vista, o meu ponto de vista é assim, porque as pessoas estão tratando tudo da Bíblia nesse sentido. Não, o seu Deus diz assim, esse é o Deus de vocês, mas o meu Deus é amor, ele ama a todos, e não importa o que a pessoa faça, ele ama a todos. Isso não é verdade. Deus ama o pecador, é verdade, mas ele não vai ter o pecador como alguém impecável, como alguém que não comete pecado, como essas pessoas acham, porque tem uns que acham que não existe pecado, não é? O que elas fazem está correto, é esse o sentido, não é? Mas não é desse jeito. Então, meus irmãos, precisamos entender que a verdade bíblica é absoluta, ela é imutável, e por isso que nós precisamos zelar por esta verdade. Zelo, irmãos, é cuidar, é cuidado. Então precisamos ter cuidado com a palavra, cuidado com a exposição da palavra, cuidado com o sentido original da palavra, o que Deus quer comunicar através da palavra. São marcos que não podem ser rompidos, que não podem ser quebrados. Há uma ortodoxia bíblica, doutrinária, que deve ser seguida, não pode ser negligenciada. Infelizmente, meus irmãos, está sendo negligenciado, não é? Por isso que aqui a verdade ela é tida como uma arma, Se você for para as armas da nossa guerra em Efésios 6, você vai ver lá que o cinturão
Paulo compara com o cinturão da verdade. E é interessante que essa verdade é Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se é o cinturão da verdade, por inferência, nós podemos dizer que o cinturão, por ele ficar aqui no meio, não é, do soldado romano, porque ali faz uma analogia ao soldado romano, então está dito aí que a verdade precisa ser o centro do cristão. A verdade precisa ser o centro da igreja, e por isso que ela tem que ser como uma arma para nos defender exatamente da mentira de Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo é mentiroso, tudo que ele faz é próprio da mentira, né? Não tem verdade no diabo, então ele vai mentir sempre, mas ele está infiltrado também dentro da igreja, né? E é por isso que a gente precisa estar com a verdade, com esse cinto da verdade, no centro da nossa vida. Para encerrar, meus irmãos, essa verdade precisa estar no centro exatamente para que a gente possa ensinar os demais, para que a gente possa mostrar aos demais essa verdade como está sendo feito aqui, né? Então precisamos entender, e aqui faz uma menção aos líderes que deve estar apto para ensinar, 1 Timóteo 3:2, que é a capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia, refutar as heresias, Tito 1:9, tá bom? Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que é triste falar para os irmãos, mas infelizmente muitos líderes não mais têm cuidado com a verdade. Não ensinam mais a verdade, não ensinam mais a palavra de Deus. Por isso que tem crescido o liberalismo teológico, o ecumenismo, o sincretismo e todas essas coisas aí. Então, o líder verdadeiro precisa defender a verdade. Ele precisa defender a palavra de Deus. Não é só, irmãos, aquele ensinamento pífio, aquele ensinamento fraco, aquele ensinamento que não dá força para a ovelha resistir a esses ventos de doutrina. É muito triste quando o líder não é mais capaz de ensinar a palavra do Senhor. E às vezes nem apoia o trabalho da escola bíblica dominical, o que é mais triste, não é? Mas eu oro a Deus para que através dessas lições, desses ensinamentos, haja crescimento, professor, na igreja. Faça isso. Vamos fazer isso, vamos fazer diferença, já que muitas vezes a nossa liderança, não estou dizendo todos, vocês me entendem, mas uma boa parte não está dando mais ênfase ao ensino bíblico. Pelo menos nós, como professores, vamos fazer esta diferença, tá bom? Então, eu agradeço os irmãos estarem até aí agora nos vendo. Peguem esses gráficos, ensinem, façam aquilo, meus irmãos, que Deus colocar no coração de vocês para a glória e honra do nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma escola dominical cheia da presença do Senhor. Amém.